Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva! Estamos nos aproximando de 500 mil inscritos. Falta você se inscrever, hein? E dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E não deixe de baixar o aplicativo do Eli Correia para acompanhar o nosso programa todas as tardes ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a cachoeira e a despedida de solteira. Desde crianças, nós três amigas inseparáveis. Eu, a Rafaela e a Camila. Estudávamos juntas, na mesma escola e classe. A gente era tão unida que pessoas às vezes perguntavam se nós éramos irmãs, se éramos trigêmeas. E a gente ria. E às vezes, por brincadeira, até confirmávamos que éramos sim irmãs. Perto de nossa casa havia uma cachoeira e nós costumávamos ir lá. Me lembro ainda que havia uma enorme pedra. A gente subia nesta pedra e ficávamos horas e horas conversando, rindo, sentadas nesta pedra. Quando eu cismava, então entrava um pouquinho na água e elas vinham para me acompanhar. Mas não era sempre. Fomos crescendo assim, sempre com aquela amizade bonita e como realmente verdadeiras irmãs. Agora, já mocinhas, eis que a Rafaela começa a namorar Pedro. E então, ela já não saía mais tanto comigo ou com a Camila. Quer dizer, já não saía mais com nós duas. Tinha o seu namorado, o Pedro. Os passeios, as festas, agora eram com ele. Mas assim mesmo, estávamos sempre nos vendo, sempre nos encontrando. E ela dizia que estava muito, mas muito feliz com o namorado. E que já pensavam em noivado e casamento. Já pensavam, os dois já faziam planos. Eles namoraram mais ou menos uns 6 meses. E então ela veio em casa me contar que eles iam ficar noivos. Você não sabe, nós vamos ficar noivos. E que eu tinha de estar presente de qualquer jeito na festa de noivado deles. A Sandra já confirmou, agora você não pode faltar. Mas lógico que eu não vou faltar. Claro que eu não vou faltar. E foi um noivado bonito, com tudo que Rafaela tinha direito. Bolo, música, churrasco, bebida. Ela, o tempo todo ao lado de Pedro, super contente, super feliz. E os dois só falando agora no casamento, e que não ia demorar. E todos aqueles que estavam ali na festa de noivado teriam de estar também na festa de casamento. O tempo que vai passando. E Rafaela, sempre que me encontrava, pronto, me abraçava, me beijava e dizia: olha, Sandra, tá chegando o meu dia, hein? Tá chegando o meu dia. O Pedro já comprou tudo que a gente precisa. E o casamento será logo, logo. E eu e ele vamos pessoalmente à sua casa levar o convite. E nem precisa dizer, né, Sandra, que eu não... Olha, nem passa pela minha cabeça que você não vá no meu casamento, porque se você não for, eu não vou te perdoar nunca. Claro que eu não vou faltar, de jeito nenhum, minha amiga ou minha irmã. Fica tranquila, eu serei a primeira a chegar. Foi num sábado, à tardezinha, que chega em casa Rafaela e ele, Pedro. Os dois abraçadinhos, se beijando, se abraçando. E quando eu abro a porta, eu não falei que vinha com ele? Olha aqui, este é o nosso convite. Daqui 2 semanas, daqui 14 dias,
Tandandandã, tandandandã. Ela ainda entoou, né? Assim, fazendo aquele gesto. Tandandandã. E falando isso, me abraçou forte. E inclusive derramou umas lágrimas de tanta emoção, de tanta felicidade. Passamos aquele resto de tarde juntas, nós e Pedro, conversando, falando sobre o casamento. E ela queria que eu fosse na semana seguinte para ver como tinha ficado bonito o seu vestido de noiva. Na semana que vem, faltando uma semana para o casamento, você vai comigo para você ver o vestido como tá lindo, o vestido como tá legal? Eu fui. A costureira estava lá e ela então vestiu o vestido de noiva para os últimos acertos. Sinceramente, ela ficou linda, maravilhosa. Rafaela, por certo, seria a noiva mais bonita daquele sábado. E olha que ainda não estava nem maquiada, nem penteada. Agora, uma semana do casamento, uma semana do matrimônio. E ela me ligou dizendo que queria fazer uma coisa. Era o seu grande desejo. Nós nos reunirmos, eu, Sandra, ela, Rafaela e a Camila, para que fôssemos até aquela cachoeira, assim como numa forma de despedida de solteira. Cachoeira que desde meninas nós sempre estivemos juntas. Amiga, vamos juntas lá na cachoeira, vamos sentar naquela pedra e falar um monte de coisas, vamos dar risada. Será a minha despedida de solteira. E depois que eu confirmei, ela falou: vou ligar agora para Camila para que ela venha também com a gente. Tudo ficou combinado, tudo ficou acertado conforme o desejo de Rafaela. Nos encontramos e seguimos para a cachoeira. Fomos lá só nós três, como nos velhos tempos de meninas. Quando chegamos ali na cachoeira, a Rafaela parou, ficou olhando tudo e quis subir na pedra, como fazíamos naquela época. Fomos lá e ficamos conversando, nos lembrando do nosso tempo de crianças, de mocinhas. E ela dizia pra gente que ia sentir muita saudade de tudo aquilo, pois foi ali que passamos a nossa infância, passamos uma boa parte, não é, da nossa adolescência, nós três ali juntas, e quem diria, seria ela a primeira a se casar. E Rafaela estava lembrando de tudo isso, porque quando éramos pequenas, na época, né, a gente brincava: quem vai se casar primeiro, hein? Quem vai se casar primeiro? Eu, ela ou você, Camila? Cada uma de nós se apressava em dizer: eu vou casar primeiro, eu vou casar. Cada uma dizia: eu vou casar primeiro, eu vou casar primeiro. Depois que falamos muito, que rimos bastante, a Rafaela falou: a gente tem que entrar na água. Vocês me acompanham? Temos que entrar na água. A Camila de pronto disse que sim. Eu não estava muito afim de entrar na água, então eu falei que elas fossem, que eu ia ficar olhando as duas brincando aqui de cima da pedra. E lá foram as duas, Rafaela e Camila. Uma joga água na outra, uma corre para cá, outra corre para lá, igualzinho a gente fazia quando éramos meninas. Eu olhando aqui de cima, eu rindo de ver as duas molecas fazendo a maior algazarra, fazendo a maior bagunça. E assistindo, né? Os minutos estão passando e num certo momento me deu fome. Então eu desci da pedra, fui pegar um lanche que nós tínhamos levado. O lanche estava um pouquinho distante da cachoeira. E quando eu volto para a pedra, ver o que as duas estavam aprontando e para comer o meu lanche, cadê Rafaela? Cadê Camila? As duas não estavam mais ali. Teriam saído da água porque estavam cansadas? Mas se saíram, por que não estão ali por baixo, em algum lugar? Aquilo me deixou encucada.
Eu resolvi então descer para chamá-las. Olho de um lado, olho de outro, nada. No nosso tempo de infância, a gente também fazia isso. Sempre duas se escondiam para que a outra ficasse procurando. Sabe aquela coisa de criança? Duas escondem e a outra fica desesperada procurando aqui e ali? Elas deviam estar fazendo essa brincadeira comigo. Já que tudo é uma recordação e já que tudo é uma despedida, elas devem ter planejado se esconderem e que eu agora ficasse procurando por elas. Então eu começo a chamar: Rafaela! Camila! Rafaela! Camila! Onde vocês estão? Eu pensei comigo, elas devem estar morrendo de rir. As duas devem estar rindo de mim. Rafaela! Camila! Apareçam! Chega de graça, chega! E nenhuma e nem outra respondia. Resolvi então entrar um pouco na água. Vou mais no fundo e continuo gritando pelos nomes das duas. Rafaela! Camila! Para de brincadeira! Por favor, parem de brincar! Chega! Onde é que vocês estão? Rafaela! Camila! Apareçam! Chega de graça, chega! Meia hora. 45 minutos. Eu já estou rouca de tanto chamar pelas duas. Se estavam brincando, a brincadeira ficou realmente sem graça. Mas e se não estivessem brincando? O que teria acontecido? Então eu não quis mais esperar. Eu estava entrando em pânico. Assustada. Elas não ficariam com essa brincadeira tanto tempo. Então eu venho correndo, volto para casa, cheguei chorando, em desespero, dizendo para os meus pais que eu não sabia o que tinha acontecido, mas que nem Rafaela e nem Camila atendiam os meus gritos, os meus chamados. Meu pai ficou desnorteado, meu pai ficou assim desesperado e já ligou para os bombeiros, não quis nem brincadeira, já ligou para os bombeiros. Em seguida foi à casa de Rafaela e também a casa de Camila. Moramos mais ou menos perto uma da outra. E a partir daquele momento foi uma loucura. Todo mundo seguindo para lá para a cachoeira. E os bombeiros já se preparavam para fazer as buscas. Gritos, choro, desmaios. Ninguém conseguia se controlar. Ninguém se controlava mais naquele momento. As buscas dos bombeiros demoraram aproximadamente 40 minutos. Quando então, 2 daqueles mergulhadores sobem à tona, trazendo Rafaela e Camila. Eles encontraram as duas lá no fundo, enroscadas em pedras ali da cachoeira ali no fundo, abraçadas, como que em desespero para conseguirem se salvar. As duas abraçadas, num desespero, tentando se salvar. Foi muito doloroso para todos ali. Há uma semana, exatamente uma semana para o casamento. Era uma despedida de solteira, como disse Rafaela. Como tantas vezes fomos àquela cachoeira, como tantas vezes brincamos naquela água e ficamos tantas horas sentada naquela pedra e ríamos e conversávamos. Era uma despedida dos tempos de infância, daqueles tempos de adolescência. Há uma semana do casamento, ela queria reviver tudo aquilo que nós vivemos. O noivo Pedro se descontrolou a tal ponto
mas se descontrolou tanto que ele não queria soltar o corpo de Rafaela. Ele abraçou o corpo de Rafaela, o corpo da noiva, e não queria de jeito algum soltar o corpo de Rafaela. Foi preciso usar de força física. Os bombeiros conseguiram, a muito custo, tirar Rafaela dos braços de Pedro. Rafaela foi sepultada vestida de noiva. Ali no velório, no outro caixão, Camila. Quanta tristeza, meu Deus! Quanta dor, quantas lágrimas, quanto choro! Como se conformar vendo a terra cobrir duas jovens que tinham tanta vontade de viver, especialmente Camila, há uma semana do casamento. Na nossa despedida, na despedida de solteira, tantos planos, tantos sonhos. Rafaela, Camila, sou eu, Sandra, para dizer aqui, quanto eu as amei e continuo amando vocês duas, minhas amigas de infância, minhas amigas de escola, mais que minhas amigas, minhas irmãs. Quantas vezes pessoas perguntavam se nós éramos irmãs, e às vezes, para brincar, dizíamos que sim, éramos trigêmeas. Camila e Rafaela, que saudade de vocês! Quanta saudade! Quanta saudade! Camila, Rafaela, você estava tão bonita, maquiada, cabelo feito e vestida de noiva. Adeus, amigas. Adeus, minhas irmãs. Esta é a minha história. História que tristemente a vida escreveu. Que saudade de vocês! A cachoeira e a despedida de solteira. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.